Olá pessoal, a gente vai falar sobre a administração de materiais, também chamado de administração de recursos materiais ou então gestão de materiais, ok? Matéria que ela está começando cada vez mais a cair em prova, então está começando a ser recorrente em provas. Então é interessante, ainda que você olha assim, mas o meu edital para o concurso que eu quero, o edital passado não caía, então fique atento porque a tendência é que comece a cair em todos os concursos aí, ok? Nós vamos terminar esse curso em 2 semanas, perfeito? Então é um curso que não é extenso, vale a pena, que vai estar previsto aí. Por que está caindo muito em prova? Porque você vai ser servidor público e vai trabalhar eventualmente uma área meio, área que engloba licitações, contratos, recursos logísticos. Dentro do recurso logístico nós temos aí material, gestão de material ou de materiais. Dentro da gestão de materiais nós temos material permanente e material de consumo, ou seja, gestão patrimonial e gestão de almoxarifado. Então nessas áreas aí os servidores começam a trabalhar, ok? Então vamos supor, você passou no concurso, for trabalhar numa área dessa, certamente a gente vai nos encontrar na INAP, no qual eu sou o professor titular dessa matéria até então, ok? Mas vamos lá então. A ideia é trazer aqui muito pontual, muito restritivo aí os conceitos para que nós consigamos resolver as questões sem alongar muito, certo? Então é diferente de um curso mais abrangente, que a ideia não é essa. A ideia é você pegar os conceitos que você precisa para resolver as suas questões de forma objetiva na tua prova, acertar e gabaritar a tua prova aí nessa área aí também, ok? Então essa é a ideia. Então, só para você ter uma ideia, na INAP nós temos 50 slides por aula. Cada aula é um dia de 8 horas, então 50 slides a gente vai ver aqui agora rapidinho, 10 slides. Então veja que lá você consegue abordar de uma forma muito mais ampla. E a ideia do curso não, a ideia do curso aqui é a gente fazer o mínimo possível que te traga em máxima eficiência possível, que é o que? A máxima eficiência, que você consiga aí com pouco recurso atingir o máximo, que é a eficácia, que é o que? O 100% das questões aí relativas também a essa matéria, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar agora sobre os conceitos iniciais, semana 1, dia 1. Então o que é administração de materiais? Ei, disco cheio. Vai ficar aí o disco cheio, não posso parar que a gente está muito tarde para continuar tudo de novo, tá, povo? Então desconsidera aquela mensagenzinha ali. Vamos lá. Então vamos lá. O que é recursos? Recursos aí, materiais, ou melhor, administração de materiais. Então, de acordo com Dias aí, ou o nome dele aí é Marco Aurélio Dias, ok? Então aqui Marco Aurélio Dias, a administração de materiais compreende um agrupamento dos materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos e serviços da empresa, no nosso caso aí da organização ou do órgão público. Desse modo, soma esforços de vários setores que naturalmente apresentam visões diferentes. Essa parte aqui, visões diferentes, veja, a administração de materiais compreende então o agrupamento de materiais, ok, e a coordenação dessa atividade também, ok. Agora essa parte aqui interessante, que é soma esforços de vários setores que naturalmente apresentam divisões divergentes ou diferentes. Por quê? Veja, nós vamos ter lá, por exemplo, o setor de compras, setor financeiro e setor de vendas. Imagina o seguinte agora. E agora nós vamos ter o setor de administração de recursos de materiais. Imagina o seguinte, setor de compras, ele quer comprar isso daqui tudo para pensar em estoques, ok?
pensando em estoques, setores que envolvem a área aí, que é atividade de estoques de materiais. Compras, você acha que ele quer comprar muito ou pouco material para ser estocado? Lembrando que quanto mais material eu comprar, melhor vai ser o preço. Vou ter ganho de escala, vai ter barganha aí pelo setor de compra. Então a ideia é que ele compre peça cada vez mais. Nessa linha, vamos pegar aqui a mesma situação do setor de vendas. Setor de vendas, imagina você vai numa Casas Bahia, numa Ricardo Eletro, comprar um material, um guarda-roupa. Vou usar o mesmo exemplo aí para ficar fácil. Vai utilizar comprar um guarda-roupa, você precisa desse guarda-roupa aí para em 10 dias que esteja na tua casa. Não, beleza, tranquilo. Agora veja outra situação. Você quer levar um presente que foi convidado para ser aí, sei lá, madrinha de casamento, padrinho de casamento, alguma coisa parecida assim. Em cima do laço você quer levar o material. Você vai, eu quero comprar um eletrodoméstico. Você vai chegar lá numa loja dessa, vai dizer assim, olha, você tem esse material em estoque? O cara fala, olha, esse material tá barato, mas o estoque eu não tenho. Vou ter que... Quanto tempo demorar? Demora entre 30 a 60 dias. Você olha, caramba, eu não posso esperar 30 a 60 dias. Vou numa outra. Então essa pessoa começa a olhar, não tem estoque aquele material, ele começa a acontecer o quê? Perder vendas. Então o setor de vendas começa a perder vendas se ele não tiver o material em estoque. Então a ideia é que ele tenha o quê? Quanto mais material em estoque, melhor. Agora o setor financeiro. Quanto mais material em estoque, mais valor financeiro está imobilizado lá no estoque dele. Ou seja, quanto mais tiver em estoque, menos ele vai ter recursos para fazer os pagamentos das suas duplicatas, fazer pagamento, ou inclusive está optando por investir esse capital. Então, capital parado no estoque ou capital investido. Então o setor financeiro sempre vai optar pelo capital investido, e para isso ele sempre vai estar solicitando que o estoque cada vez menor. Então veja que os interesses das áreas aqui, pode ser o que? Diferentes. Tem que ter vão ter visões diferentes. Nisto entra quem? O nosso administração de recursos materiais, que vai tentar fazer o que? Um equilíbrio entre esses setores. Como que ele vai fazer esse equilíbrio? A ideia é que ele atenda às áreas e também com menor quantidade em estoques, ok? Então estoque, então o gestor de administração bom é aquele que tem o que? Alta rotatividade, por exemplo, alta rotatividade dos bens estocados. Quando acontece isso, alta rotatividade dos bens estocados, isso significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho poucos bens em quantidades desses bens em estoque. Rotatividade significa a quantidade de vezes que esses bens vão estar sendo renovados num determinado período de tempo. Ou seja, vamos supor que eu precise no ano aí de 50 itens de um material, ok? E tem estoque apenas aí, veja, exemplo, vamos puxar aqui, exemplo, eu preciso aí de 50 itens por ano de um determinado material. 50 itens por ano vai estar mais ou menos, vai ser mais ou menos o que? 4 itens dele por mês, ok? Se eu tenho em estoque 2 itens, ok? Se eu tenho 2 itens em estoque,
significa que eu vou ter que estar comprando quantas vezes esses itens? Eu vou ter que estar renovando meu estoque 25 vezes. Ou seja, eu atendi minha demanda, alta rotatividade e baixa quantidade de itens estocados. Isso daqui é o mundo ideal para o setor de recursos de materiais, ok? Alta rotatividade dos bens estocados significa que o que? Quantidade mínima, mas que atenda aos setores que precisam aí, que principalmente é o setor de vendas e o financeiro, ok? Seria nesse sentido aí, tentar conciliar. Então é um dos objetivos da administração de materiais aí, o CESP vem trazendo que é um dos objetivos é trazer essa conciliação entre esses setores aí. Continuando, o mesmo autor ele vai falar que a administração de materiais ele vai trazer algumas atividades, então engloba a sequência de operações que tem início na identificação do fornecedor. Então vou ver quem que é o fornecedor, vou comprar o bem ou serviço, vou receber esse material no meu almoxarifado, por exemplo, vou ter transportes internos, vou ter que acondicionamento, armazenagem desse material. Tem que ser, então, estou falando muito rápido, cada tópico desse aqui é muito tempo, você pode estar falando sobre eles. Tem o recebimento, você vai lá no, por exemplo, em sala de aula a gente fala sobre o recebimento definitivo, recebimento provisório, tem o artigo 73, a linha A, inciso 2 da lei 8666, vai falar sobre o recebimento provisório, como que eu faço, são comissões. Essa é a comissão, vai lá para o artigo 15º, parágrafo 8º da 8666, ou seja, é muito desdobramento, mas para a nossa prova nós precisamos se ater só nesses conceitos mais superficiais aqui, ok? Então, recebimento, transporte interno, acondicionamento, esse acondicionamento tem que ser com qualidade, porque não adianta eu comprar um material, se eu for comprar um material com qualidade, mas que não seja adequado a esse seu acondicionamento, esse produto vai estragar, então eu tenho que ter uma armazenagem adequada, ok? Então em seu processo, durante o processo produtivo, pensa aqui processo produtivo barra ou atender aí a demanda interna da minha organização aí, do meu órgão público, ok? E depois aí finalmente então vai ter a distribuição, então vai ter a compra, vai ter o recebimento, vai ter o transporte interno, vai ter o acondicionamento, a armazenagem, vai ter a entrega desse produto aí pro cliente interno aí também. Então todas essas atividades estão relacionadas aí a administração de materiais. Então veja, resumidamente, nós temos as funções da administração de materiais, que são quem? Temos a compra, transporte, armazenagem e conservação, manipulação, distribuição, controle de estoque. Então tudo estão relacionadas às funções, principais funções da administração de materiais. Os objetivos primários deles é o que? É maximizar a utilização dos recursos da empresa. Maximizar a utilização dos recursos da empresa. Então, objetivos principais, vou colocar aqui em cima, maximizar a utilização dos recursos da empresa ou organização, ok? E objetivos secundários da administração deve ser até atender às necessidades da produção de bens e serviços, ou seja, prover o material certo. Preciso de lápis, caneta, borracha, aonde? Na secretaria X, no local certo. Para quando que eu precisar? Vai ter um seminário aí que eu vou entregar vários canetas e blocos de anotações para participantes do seminário. Então eu tenho que pensar no tempo certo também. Se eu preciso numa segunda-feira esse material, não adianta pensar ele no material com qualidade, só que ele não chega na segunda-feira ou na terça-feira, que era o seminário, segunda e terça, chega na quarta. Então
não chegou no tempo correto, não vai me servir aí. Condição, em condição utilizável, a custo mínimo. Então, objetivos secundários aí da administração de materiais. Conceito relativo a ativos imobilizados. Então, eu vou pensar, eu tenho duas situações. Eu tenho o ativo imobilizado, que são bens tangíveis, utilizáveis por mais do que um ano e sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, ou ainda para alocação ou para fins administrativos. Então, os ativos imobilizados, eles podem tangíveis. Eu posso ter os ativos imobilizados, eles podem ser o que? Material de consumo, que pode ser material permanente, ok? Pode ser mais amplo dessa forma? Pode, ok? Normalmente, vou tratar nas questões aí uma questão, eu vou falar sobre ativo imobilizado, propositalmente eu vou falar só do material permanente, ok? Mas ele pode ter os dois? Pode, sem problemas. Então, você vai ser o que? Um gestor de almoxarifado, você vai estar tratando aí com os ativos imobilizados aí, perfeito? Essa é a ideia. Mas normalmente, voltando aqui, normalmente você vai estar pensando que como material permanente, ok? Normalmente vai ser material permanente a classificação como ativo imobilizado, mas nas duas formas estão corretas de pensar também. Veja, voltando aqui de novo, veja que ativos tangíveis é utilizados por mais de um ano, mais do que um ano. Por exemplo, ele tem o que? Mais do que um ano, ativos tangíveis, significa dizer o que? Que ele tem prazo determinado de vida útil e ou de utilização. Nem vou colocar aqui, de vida útil só, beleza? Então, tem prazo determinado de vida útil. Prazo determinado de vida útil e não de prazo indeterminado. Alienação, a gente vai ver alienação na 8666, a gente viu sobre alienação de bens aí inservíveis para administração, pode ocorrer por forma de leilão, por exemplo, alienação de bens. O que é alienação? É o ato de liberação e transferência segundo Viana. É um conceito bem abrangente. Ato de liberação e transferência após a devida análise de qualquer material para outras aplicações, consumo como sucata ou venda, podendo acontecer por ser material excedente, obsoleto ou sucata ou inservível. Então, alienação é o que? Ato de liberação e transferência. Então, vamos colocar aqui transferência do bem, ok? Transferência do bem segundo o Viana aí. Alienação de bens, então, aqui melhorando, é atribuída a toda, aqui é a questão do CESP, transferência de domínio de bens a terceiros. Então, eu estou transferindo o que? O domínio de bens a terceiro. Então, nós temos posse, propriedade e domínio. Então, eu posso ter a posse, situação de fato. Por exemplo, carro. Vou usar o mesmo exemplo nas questões também para facilitar. Seu amigo te empresta um carro. O carro está contigo, você tem a posse, mas não detém a propriedade. Propriedade, você tem agora situação de direito, mas pode ocorrer sem título, ok?
Então você não tem lá o documento dessa propriedade. Por exemplo, imóveis, não haja registro do imobiliário. Exemplo muito comum aqui no DF, o pessoal vende propriedades aí, imóveis sem registro, ok? Então propriedade depende de título. O que é esse título? Então é o vínculo agora legal da propriedade. Então aí vai ter o domínio. Então nós temos a posse, depois propriedade, eu tenho o documento daquela propriedade, então agora eu também tenho o domínio desses bens, perfeito? Então é isso daí. Tipos de demandas lá no meu almoxarifado, pode ser uma demanda independente ou também uma chamada também demanda dependente. Qual a diferença entre elas? Independente relacionada às condições e necessidade do mercado, ela fora do controle da empresa, ok? Então relacionada às condições e necessidades do mercado. Isso aqui é mais amplo do que um almoxarifado. Por exemplo, relacionado a condições e necessidades fora do controle da empresa, vai ter uma demanda. Exemplo, quando teve lá H1N1, que teve lá aquela gripe aviária, acho que é suína aviária, sei lá o que era, aquele negócio que é aviária, né? Que o pessoal precisava álcool em gel. Lembra que foi uma correria danada por álcool em gel? Então veja, é uma demanda independente que relaciona as condições e necessidades do mercado e é fora do controle da empresa. Então o pessoal começou a demandar demais pelo álcool, acabou que a empresa ela não estava aí preparada para atender toda a demanda. Então, fora do controle da empresa, demanda independente. Agora, a dependente, então, cujo consumo depende de itens ligados à empresa e, portanto, sob o seu controle, ok? Então, independentes fora do controle da empresa e dependentes controlados aí pela empresa, perfeito? As demandas elas podem ser de evolução de consumo constante, evolução de consumo sazonal ou de consumo de tendência. Consumo constante não tem variação no decorrer do tempo, certo? Então sempre, todos os meses vai acontecer sempre o mesmo pedido, ok? Então sempre a mesma quantidade. Agora, variações periódicas, então vai ter o que? Sazonalidade por aquele bem. Exemplo, aqui ó, sorvete no verão, chocolate na Páscoa. Então, são variações periódicas e significativas. E por fim, consumo de tendência. Então vai ter uma tendência de alta ou de baixa. Então não há variações positiva ou negativa abrupta e não periódica da demanda. Isso aqui não há variações significativas. Não há variações positiva ou negativa abrupta. Isso aqui está errado. Há variação sim. Aqui está caindo. Então, na realidade vai acontecer o que? Vai ter variação nesse sentido aqui, ó, que ele está trazendo até. Aí eu até concordo. Mas a variação abrupta com tendência. Caramba. Com tendência, ele pode ser tendência de alta ou tendência de baixa. Então, abrupta, até deixa eu voltar aqui, abrupta sim, eu concordo. Não há variações abruptas. O que significa isso? Esse pico aqui, ó, não tem um pico.
ok? Então tem uma tendência aos poucos a consumindo mais, pouquinho mais, ou consumindo um pouquinho menos, tem tendência de alta, tendência de baixa, ok? Então não há variações abruptas no sentido de dar um pico aqui no meio, tá? Então isso aqui não tem, então tá correto aqui sim, beleza? Tô ficando maluco já. Inovações tecnológicas tornam alguns bens obsoletos, por exemplo, disquete. Então diminuiu aqui o disquete e aumentou nesse momento lá o CD, depois o DVD, depois o pendrive, e agora está indo para o pendrive, está caindo nessa segunda linha agora aqui também. Por quê? Porque ele começou a ser praticado e os servidores começaram a guardar seus arquivos em nuvem também. Beleza, meu povo? Seria isso. Então um abraço e podemos quase ir para as questões. Tem mais uma bateria aí, tem mais um módulo aí para a gente verificar aí, que agora a gente vai falar sobre classificação aí dos materiais. Um abraço.